né? Eles, enquanto os outros pensam... Eu vou tentar, deixa eu só passar, porque teve uma atualização aqui de telefone, só passar para a Aline, para depois a gente não esquecer. Então, assim, o que nós pensamos para finalizar essa parte da aula, porque depois a gente tem que começar a pensar já na revisão de literatura, né? Supondo que todo mundo, né, já em contato com os orientadores, e a partir dessas aulas que a gente vem ministrando, né, hoje já sendo a terceira, e cobrando de vocês, né, posicionamento em relação ao que vocês querem fazer, na próxima aula a gente já vai partir para uma outra etapa, que não é mais o início de saber o que eu quero, qual é o tema. Como é que eu vou fazer uma revisão de literatura sobre o tema, não é, da minha pesquisa, de modo que eu possa dizer por que a minha pesquisa é relevante, a partir do momento que eu fizer uma síntese dos trabalhos que eu conheço, que já foram feitos sobre o assunto. O livro que nós indicamos, capítulo 7, tá? Ele tem muitas informações que ajudam a quem está começando e a quem está no meio, e às vezes até quem tá na prática da pesquisa já há muito tempo. Então, é um livro que vai nos acompanhar o tempo todo, e talvez, possivelmente, no seminário de dissertação também, certo? Então, o que nós pensamos para hoje, para encerrar essa primeira etapa, é que vocês fizessem, né, durante uns 20 minutos, né, são 9h33 agora, até umas 9h55, mais ou menos. 19, hein, Laélia? Eu pus o livro, eu pus aqui no chat, tá? O PDF do livro da professora Alda. É assim, retomar a leitura, aquela parte da introdução, que começa na introdução, e pensar, não é, nos próprios projetos, e depois de tudo que a gente discutiu aqui hoje, tentar responder, não é, dizer quais são as dúvidas que vocês têm, se vocês, né, entenderam bem o que é o problema de pesquisa, como é que se faz a problematização, a formulação dos objetivos. Como vocês leram, certamente vocês tomaram nota. Então, esses 20 minutos que a gente vai dar agora, vocês podem até fazer conversa em dupla ou em trio, né, que seria bom, porque depois a gente pede o retorno, né, e dá tempo de a gente, todo mundo se manifestar, mesmo que seja indiretamente por meio do colega que vai relatar, certo? Então, quais são as dúvidas que vocês têm ainda, depois de tudo que vocês leram, né, a parte indicada para hoje do livro da professora Alda e da leitura anterior, quais são as dúvidas, depois de tudo que a gente conversou hoje e da rememoração do que vocês leram? Então, a gente deixa vocês refletindo aí um pouco, né? Aí, quando forem, assim, perto das 8 horas, não, perto das 8, diz aí que hora, Rita, eu estou muito confusa. Em torno de 8, né? A gente volta. Em torno de 8 horas a gente volta. E aí a gente vai, vocês vão falar o que é, né? Quais são as dúvidas que vocês têm em relação à leitura indicada. Os novos, se quiserem acessar o livro que está no chat, a leitura é na parte chamada Introdução, capítulo 7 do livro, a seção 2, né, chamada Introdução. Aí vocês podem ler, dar uma lida para não ficarem muito por fora, né, quando o pessoal for falar aqui. Então, é isso. Professoras, eu não sei se o Elan tem alguma dúvida, ele está com a mão levantada. Elan, tu quer falar? Ou esqueceu de abaixar a mão? Oi, não. Não. Eu queria dar uma dica, que eu tenho observado que muitas pessoas têm pedido muito informação a respeito de como acessar o chat, não estou conseguindo acessar o Teams. Eu acho que está tendo uma falta de perspectiva na seguinte questão. Quem nunca estudou na Estácio não sabe muito bem como que funciona. Mas eu acho que essa dica pode ser válida, não sei. Quando todos vocês que estão matriculados, vocês têm um número de matrícula. Esse número de matrícula ele serve para vocês acessarem o CIA, que é lá no site da Estácio, que é onde vocês vão colocar o número de matrícula e a senha.
Dentro do CIA, naquela barrinha lateral, vai ter uma aba onde você vai ver o seu e-mail educacional, que vai ser o número da sua matrícula com @estacio.com.br, eu acho. Esse e-mail que é o e-mail que vocês têm que utilizar para poder acessar o Teams. Não é o seu e-mail pessoal, é o seu e-mail educacional. Inclusive, esse e-mail educacional que vai estar disponível lá no CIA, ele vai te dar uma série de benefícios, como poder ter o Word, Excel, Dropbox, diversos benefícios que vocês vão ter utilizando este e-mail educacional. Não é o seu e-mail pessoa física comum para acessar o Teams. Com esse e-mail educacional, você, logando com ele, já aparece todas as suas matérias, você consegue ter acesso aos chats, às aulas gravadas, a tudo. Muito obrigada, Elan. Então, agora, né? O problema só rapidinho aqui, o Alex falando, o problema só é o seguinte, por exemplo, no meu caso, tem acesso a tudo e não conseguia ter acesso a essa aula aqui, como já tive problemas com outros. Então, tem uns probleminhas também no Teams aí de vez em quando, entendeu? Nesse caso, por exemplo, eu não consegui ter acesso a essa aula, só consegui ter pelo link. Mas, posso dar uma sugestão? Vocês podem conversar sobre isso no chat, entendeu? Conversar no WhatsApp, porque sempre vai ter alguém com alguma dúvida, mas isso não para, né? Porque sempre os problemas sempre aparecem. Em todo caso, foi ótima a explicação do Elan, né? Do Leandro também, que já tinha explicado, e assim vai. Né? Vamos prosseguir com a tarefa. A gente tenta resolver. Claro que é melhor vocês assistirem a aula, mas quando não puderem, a aula fica gravada. Então, vocês têm acesso à aula gravada, inclusive os que estão chegando hoje, né? Mas aí precisa desse e-mail da instituição, precisa do e-mail institucional, e vocês têm acesso à aula gravada, que é algo também que pode ajudar. Perdão, Aline, você vai adicionar a gente no WhatsApp agora? Para poder já passar o link do livro? Vou, tá? Só falta a Caroline passar o contato. E você consegue pôr o livro no chat, Aline? Porque aí... Também estou sem acesso ao chat. Não tenho quase nada na aula de hoje. Não, mas você não tem o livro da Alda? Eu consigo colocar no WhatsApp, aqui no chat não. Desculpa, eu falei errado. Sim, não, vou passar. Sim, WhatsApp e falei chat, desculpa. Sim, tá. E aí, se você puder pôr no WhatsApp, aí quem está acessando, pega por ali. Vou colocar. Ótimo. Gente, vamos para a tarefa agora, depois a gente, né, pode ter um tempinho lá para... Pode ser? Então, olha, são 20 para as 8, 8h05, mais ou menos, a gente volta. 8 horas, 8h05, tá bem? Tá ótimo. Podem fazer, conversar. E seria até interessante vocês já terem parceiros, né? Porque a gente vai pedir atividades em algumas aulas. Tudo bem, vou sair aqui. Quem tem experiência aí para ajudar a gente? Então, gente, vamos lá. Eu tenho um pouquinho de experiência, porque, assim, né? Vamos lá, conversar um pouco. Vamos fazer uma conversa, né? Ninguém tem experiência, porque todos nós estamos aqui iniciando o mestrado, né? Mas como eu faço orientação de TCC e pré-TCC, que é diferente, é de graduação, não é um programa de mestrado, né? Que a gente pode ver que tem uma complexidade maior, né? Lá na graduação, eles encaram como se fosse um desafio, que eles não fossem conseguir, etc. Tal. Mas ele tem um orientador no pré-projeto, ele tem um orientador, né? Então, a gente precisa saber o quê? No mínimo, o que a gente precisa saber são as etapas, né? Então, as etapas, né, a gente precisa o quê? De uma delimitação de um tema, né? Porque se a gente não delimita um tema, a gente não consegue fechar um bom trabalho, né? Isso eu sempre falo lá para os alunos quando eu estou orientando, né? A gente precisa saber o que o trabalho precisa ter, né? Quais são os conteúdos que esse trabalho precisa ter? Ele precisa ter o resumo, né?
ele precisa ter o abstract, ele precisa ter uma introdução, porque a introdução é o que vai fazer com que ele tenha uma relevância social, uma relevância acadêmica, porque é através do seu resumo ou introdução, um pedaço da sua introdução, que as pessoas vão ler e vão se interessar ou não pelo que você vai expor na sua dissertação, ou na sua monografia, ou no seu trabalho de conclusão, né, de curso, né? Eu sempre acho bem importante isso, né? Ele precisa ter objetos e objetivos também delimitado que venham responder o seu problema de pesquisa, porque se os seus objetos e objetivos não tiverem linkados com o seu problema de pesquisa e eles não responderem o seu problema de pesquisa, você não consegue fechar, né, o seu trabalho. A gente fala que se os objetos e objetivos não respondem ao problema de pesquisa, o seu trabalho está furado. Eu sempre uso essa palavra. Mas né? isso está em que página aqui do texto? Não poder está em acompanhar? página, eu estou falando da minha vivência, tá? Mas então não seria melhor a gente ir lendo o texto e ir parando e ir comentando? Entendeu? Então, eu acho que o texto todos leram, né? A Alessandra não começou na aula de hoje, todos leram, né? Então, estou falando assim, eu estou falando do passo a passo que a gente sabe que precisa ter, todos nós passamos por isso, mas talvez a gente esqueceu. Foi uma colega que pediu para falar quem tivesse um pouquinho mais de experiência. A gente estava conversando, mas o Leandro, tudo que ele falou está no texto. Entendeu? Eu também acho que esteja, mas é porque eu queria acompanhar para eu entender. Então, na verdade, agora é uma conversa informal. Eu não sei se depois ela vai fazer um grupo com... Isso aqui não está no meu resumo do que eu li do texto, não, tá, gente? Gente, só um minutinho. Dá licença, eu preciso intervir. Eu acho que eu não fui clara no que era para fazer. Vou esclarecer novamente. Hoje, né, com a primeira vez, talvez não dê tempo de vocês se organizarem em duplas ou em trios, mas é bom vocês terem, né, um parceiro de trabalho para, quando a gente pedir atividade, vocês falarem, mas não nesta sala. Vocês podem falar pelo telefone, falar pelo WhatsApp, e não ficar ninguém na sala, entendeu? Vocês se reúnem, né, durante alguns minutos por outro meio, e quando terminar o tempo, vocês voltam para a sala e a gente vai perguntando o que vocês, né, trazem para a discussão. Retomando, a discussão retomando a leitura do texto da professora Alda, né, na parte da introdução, quais são as dúvidas que vocês têm, né, a partir desta leitura e do que foi falado hoje sobre os projetos de vocês. E simples assim. Quem não tiver tempo nem vontade agora de se juntar com o colega, para sozinho, reflete, anota, entendeu? Façam como vocês puderem. E a gente vai fazer o melhor proveito possível disso. Acredito que quando, né, a gente tiver um pouquinho mais integrado, isso vai fluir com mais facilidade, tá bom? Então, a gente volta daqui a pouco. Ok. Tá ótimo, professora. E aí, Leandro, muito obrigada aí pela ajuda que você deu, tá? Mas aí vamos voltar ao texto, para a gente sempre se acostumar aí nas leituras. Jamara, aqui é a Márcia. Você já tem alguém para poder depois a gente... Já que você também é orientada pela Cláudia, não é isso? Não, minha orientadora é a Heloísa, por enquanto. Pensei que fosse a Cláudia, desculpa. Escrevam no WhatsApp, no chat, porque tem gente que está lendo. Acho que está complicado um pouquinho isso aqui hoje. Não, tudo bem. Deixe para formar depois, então. A gente está se comportando como se tivesse uma aula presencial, na verdade, eu acho. Mas não é, né? Então, vamos lá.
André, o negócio da carta lá eram R$10, um pacotinho só. É muito caro. Nossa. Na Amazon é R$7 4 pacotes. Mas era um pacote um bloquinho de metal ou não? Não. Não, era pacote mesmo de plástico? É. O cara falou que eram selecionadas ali as melhores cartas. Mentira. É tudo sorteado. É. Depois da aula você vai no médico comigo? Vou. Ih, eu já tô pronta, né? Essa roupa tá boa, né? A mulher te mandou mensagem confirmando? Ai, que bom. Então já fala pro André. E aí? Podemos? Sim, podemos. Podemos, né?
Então, deixa eu organizar aqui para tomar nota dessas questões. A Rita já está aí, né? Só antes de a gente começar, Lélia, é só lembrar que eu pus um tutorial de acesso ao CIA aqui no chat e também ali depois no grupo, tá? Porque quem ainda não acessou ou tiver com dificuldade, pode usar esse tutorial, tá? A Aline ia testar também. Mas é o tutorial que a Secretaria está encaminhando para a gente, então acho que pode ajudar vocês. Tá. Então agora a palavra para vocês, levantam a mão, né? Se alguém fez grupo ou trio, pode falar pelos dois, né? Ou pelos três. Como vocês preferirem. Se alguém quiser complementar, também pode. O importante é que a gente faça uma boa discussão, entendeu? Discussão rica. Tem alguém compartilhando aqui? Cristiane? Não, é a Mônica. Não, a Mônica levantou a mão. Mas... A Mônica está com uma questão aqui no chat também. A Mônica tem uma pergunta sobre a arte da pesquisa. Também vale, professoras? Ela escreveu aqui no chat. Tá, mas só que aqui está aparecendo para mim aqui um quadro para colocar. Saiu já. Ela tirou, era alguém que estava compartilhando tela. Tá. Então, desculpa, mas eu estava perturbada com isso, eu não peguei a questão. A Mônica pergunta... Mônica, você quer... Eu não sei se você atualizou a questão ou se é essa que está no chat. Como você está com a mão levantada, se quiser, você pode falar. É melhor falar. Obrigada, boa noite. A minha pergunta era referente ao texto da aula. Aí eu não sabia se valia colocar agora, porque eu acho que, como eu não tive ainda minha primeira reunião com a professora Cláudia, ainda estou um pouco espalhada, um pouco solta. E para mim foi fundamental, assim, eu percebi que a minha forma de escrever ou apresentar o que seria o tópico, todas as vezes que eu pensei num tópico em forma de pergunta. Então, a minha pergunta é, vale um tópico que seja uma pergunta? Porque depois, na sequência, tem uma série de formulações de perguntas. Então, fiquei já comecei desorientada nesse aspecto. Era isso que eu queria trazer. E aí, a partir disso, eu construo o problema da minha tese. Tá, a gente vai esperar, né, umas 3 questões, mais ou menos, para a gente responder em bloco. Tá? Tá bem? Está anotado aqui, tá? Obrigada. Pois não. Beatriz, agora? Isso, é Beatriz, Mônica e Fabiana. Tá bom, então vamos lá. Beatriz. Boa noite, pessoal. Bem, lendo o texto e refletindo sobre a questão da minha pesquisa, qual é a minha dúvida, né? Minha dúvida, ela inicia pela reelaboração do meu tema. Pois até o momento, o meu orientador ele passou algumas sugestões de leitura, como, por exemplo, o estado da arte, o estado do conhecimento. E aí eu acredito que a partir daí eu poderei dar continuidade. Inicialmente eu tinha pensado sobre a educação infantil antirracista, mas pelo que eu percebi depois do nosso primeiro encontro, é que a pesquisa será a partir do corpo. Uma vez que todo bota uma roupa quentinha que a gente vai sair. Vamos no médico com o papai. A orientação inicial que o professor André me deu foi não, eu vou com você, a gente vai. E o corpo através do identificador. Não, então ele me orientou vai dar trabalho nenhum. Né, se não quiser que a gente entre, a gente fica no carro, mas a gente vai. E esse mesmo fará uma análise estatística. É bom que a gente passeie. Como seria, né? E a outra demanda que ele passou para mim foi inventariar as produções científicas que abordem o corpo e as representações sociais brasileiras. Então, ele pediu para eu escolher... Ele orientou, né? Falou para eu escolher um artigo, uma tese e produzir 2 fichamentos. Cabide, para não quebrar o Uma cabide. outra demanda que ele me passou também foi pesquisar sobre os seguintes temas. A representação social do preconceito,
a representação social e a violência, a representação social, o racismo e a representação social, a identidade. Eu acho que vai chover, Para né? mim, e nós assim estamos em comum acordo, que o estudo será de revisão bibliográfica, um debate teórico. Se no meu quarto tem uma Então, calça. como foi o primeiro encontro, eu você fiquei com come, algumas faz um lanche que a gente interrogações. E essas 10 e pouco. interrogações eu estou sanando aos que a poucos consulta dele é no WhatsApp 9h30. mesmo. Uma vez que a próxima Logo orientação que acabar só minha será aula dia aqui, 7 de 9 outubro. horas. Então, assim, a minha Orienta o André se arrumar direitinho, a comer um negócio. Algo que foi muito falado no texto, porque para você pensar nos objetivos, para você pensar no problema, para você pensar em tudo, você precisa ter aí um tema. É uma calça, pronto. André. E aí eu acredito que a partir essa blusa tá boa. estiver com esse tema novinha, elaborado, as outras questões que o próprio texto aborda vai ficar um pouco mais tranquilo de eu seguir. Realmente, o início está muito assim, para mim está muito difícil, porque muitas leituras, né? E eu sei que faz parte, e aí eu estou construindo aos poucos essa questão até das representações sociais, que é algo novo para mim, né? Apesar de já ter visto na época que eu estava fazendo a psicologia, que eu tive que interromper quando eu entrei para conseguir o mestrado, eu já tinha passado pela psicologia social e psicologia e conexões urbanas, e foi falado um pouco, mas de leve, sobre a questão das representações, mas a professora não aprofundou sobre isso. Eu acredito que isso seria logo lá nos períodos mais à frente. E aí eu estou me ambientando com essa questão da linha de pesquisa, mas caminhando. Ok. Aline, a lista é sua. Isso, é Fabiana. Boa noite a todos. Professoras, né, colegas de turma, assim, lendo o texto, deu um norte, né? Pude refletir em várias questões, o que, assim, embate em algumas falas, né? Assim, com a apresentação dos temas de pesquisa de alguns colegas, né? O que me chama a atenção, porque eu estou na mesma situação. Sei o tema, né, que eu pretendo pesquisar, estou com uma grande dificuldade na problematização, consigo enxergar no tema que eu escolhi vários questionamentos, né, vários dilemas, né, que me incomodam, que eu gostaria de pesquisar. Aí, aqui lendo o texto, logo no início, na terceira linha, ele fala assim: por sua diversidade na pesquisa qualitativa, né, por sua diversidade e flexibilidade, não admite regras precisas aplicáveis a uma ampla gama de casos. Né? Assim, eu tentei pensar e transferir por tudo que eu já ouvi, né, quando as professoras falam: mas são muitos questionamentos, vocês precisam delimitar só uma problematização, né? E eu li isso aqui, foi algo que me deixou assim encucada. Tá? Você não precisa falar em leis, né? No caso do meu tema é surdez, não precisa falar em leis, mas como que eu vou chegar nesses assuntos atuais sem falar no todo o processo histórico, né, que abarca, que fala sobre o tema, por tudo que foi passado? Então, essa é a minha grande dúvida. Então, quando ele fala aqui em diversidade, flexibilidade, né, não admite regras precisas aplicáveis a uma ampla gama de casos, o que assim, me dá uma orientação, por favor, do que está falando aqui explicitamente. Qual é a sua linha, Fabiana? Representações sociais. Ok. Agora a linha. Jamara. Professoras. Oi, não. Minhas questões são as seguintes. Teve uma colega, não me recordo o nome, desculpa, tá? Mas que a senhora sinalizou que ela tinha várias vertentes, né, na construção do tema dela. Eu sou um pouco parecida com ela, porque tem momentos que a minha cabeça fervilha, né? Até bastante interessante uma disciplina que eu estou fazendo, que é professora, e uma outra
a doutora também me ensinou, é você gravar. Você grava aquilo que você iria escrever, né? Isso ainda estou aprendendo agora a fazer. Mas tem momentos que a minha cabeça fervilha. Então, eu começo a escrever assim como ela, com várias vertentes, e depois eu vou vendo que eu me perdi e começo a enxugar, eu começo a afunilar, sabe? E aqui ele fala que, com relação a esse afunilamento, né, na introdução, porque primeiro eu escrevo resumo, eu sempre falo assim, eu escrevo resumo. Eu conheço pessoas que o resumo é por último. Né? Depois, não, primeiro eu escrevi aquilo tudo, aí o resumo tem que conter aquilo tudo que tem no texto, né? No caso agora uma dissertação, eu não. Se eu não escrever o resumo, eu não consigo, o resumo, para mim, é o que eu estou focada, né? Focada aqui, na significância do que eu quero estudar, na relevância do tema que eu quero trazer, né? Então, eu estou com ela assim nessa organização, né, que fervilha na cabeça, porque assim, escrever para mim, eu acho que você tem que estar apaixonado por aquilo. Então, se você está apaixonado, você vai com paixão, escreve, e depois você organiza aquela questão toda. Estou falando assim, emocionalmente, gente, não estou falando como, tá? Falando como pessoa mesmo, não estou falando como doutor. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa organização mental, né, para chegar a essa... Enfim, facilitar o trabalho, né, da escrita da dissertação. E uma outra pergunta que eu queria fazer também, eu estava lendo aqui algumas dissertações na página da Faculdade de Estácio de Sá, da Universidade de Estácio de Sá, e vi que umas têm 100 e poucas folhas, outras 200 folhas. Aí eu não sei como que funciona também. Era essas minhas dúvidas, por enquanto. Passou o primeiro bloco, eu tenho mais alguém? Então, falta uma pessoa para fechar. Assim. Fechar. Na verdade, duas, né? A Mônica só tirou uma dúvida, não foi isso? Ou a Mônica... Quem é que falta? Então, terminou agora com a Jamara. Terminou com a Jamara? Foi Beatriz, Mônica, Fabiana e Jamara. Bom, Rita, você quer começar, por favor? Posso. O Leandro levantou a mão. Desculpa. Oi? O Leandro levantou a mão agora. Aí fecharia. Leandro, aí a gente faz o bloco de 5. Isso. Leandro, vamos lá. Desculpa, era só para facilitar para vocês fazerem um bloco, aí eu preferi levantar a mão. Então, pelo que eu li no texto, eu acho que o primordial é o planejamento da pesquisa. Se eu não consigo fazer um planejamento, e em 2 anos eu não vou conseguir ter uma tese pré-definida, né? Então, eu preciso ter um planejamento e ter um problema de pesquisa definido para que eu possa atender os objetivos, né? Como é um trabalho mais rico, né? Não é um trabalho de graduação, enfim, a gente precisa trabalhar com pesquisa qualitativas, pesquisas explorativas, pesquisas de campo. Então, acho que isso responde até a pergunta da Jamara, né? Que ela fala ali que a outra colega que perguntou, né? Fala sobre... Lá o texto fala que não tem como mensurar esse tipo de coisa. Por quê? A pesquisa qualitativa, ela é fundamental, né? Que aconteça, né? Mas ela é de difícil de compreensão, pois necessita de dados e números, e nem todo mundo aqui de linhas de dados e números. Então, talvez, se você não conseguir expressar isso em gráficos bem delimitados e bem categorizados, a gente não consegue ter uma boa compreensão, né? E, basicamente, eu acho que o problema de todos os mestrandos neste momento seria o problema de pesquisa, porque a gente só teve um encontro ainda com o pesquisador. Então, a gente pensa por exemplo, numa revisão de literatura com uma abordagem quantitativa ou qualitativa.
mas aí o seu orientador não gosta muito de pesquisa qualitativa ou quantitativa e pede que a gente vá para a pesquisa de campo, né? Aí a gente fica meio que tendo vários viés de uma única coisa. Mas eu sei que isso vai se ajustar ao longo do tempo. Sem mais. Ok. Obrigada, Leandro. Nada. Pronto, Agora fechou o grupo. Aline, eu estou te mandando mais um número, que é da Simone, tá? Ah, tá. Obrigada. Você incluir no chat. No chat, não, no grupo. Bom, então, Laélia, eu começo e depois... Pode começar, porque tem muita gente de representações aí, né? Assim, eu vou fazer algumas observações que eu acho que são mais gerais. Tem duas questões assim que eu anotei, da Mônica e da Jamara, que eu acho que envolvem uma questão de estilo, né? A Mônica perguntou se ela pode fazer tópicos por perguntas, né? E não tem regra, Mônica, você pode, depende do seu estilo de escrita, né? Depende de como você desenvolve a sua escrita e o texto ter coerência. Então, se você escreve um texto com tópicos que tenha coerência, não está errado. Eu, pessoalmente, evito, assim, né? Eu prefiro já pôr um enunciado do que você fazer um texto com tópicos que sejam uma questão. Mas aí vai da pessoa, né? E Jamara fala também a mesma coisa, né? Que ela precisa fazer um resumo antes para dar um norte, né? Isso vai da organização de cada pessoa. Eu, às vezes, assim, por exemplo, quando eu vou escrever um texto, às vezes eu estou um pouco, assim, com dificuldade para dar uma direção, eu faço um resumo inicial, mas depois eu reviso tudo. Eu faço um resumo inicial para escrever o texto, mas aí depois que o texto está pronto, eu volto para o resumo e atualizo, né? Modifico. Então, vai muito, assim, da pessoa. Eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, com livros de metodologia que dizem assim, preciso fazer desse jeito. Tem coisas que a gente precisa ter problema de pesquisa, né? Precisa ter objetivos, isso tudo precisa ter. Mas, às vezes, o modo da gente se organizar, assim, tanto para escrever quanto a estrutura do texto, tem uma variação, né, da pessoa. Eu acho que o importante é você desenvolver a autoria, você escrever um texto que seja seu e se organizar do modo como você acha que é melhor. Então, essa questão do resumo, por exemplo, eu não vejo problema você fazer um inicial e escrever o texto, depois você fazer a revisão, né? Não vejo problema. A Beatriz, me parece que né, já está assim, em contato com o orientador, está reelaborando o tema e está assim, falando de estado da arte, né? Já tem aí um tema. Acho que isso é para todos, e acho que o Leandro lembrou bem. É preciso pensar no problema de pesquisa, né? Agora vocês já estão numa fase em que precisam contextualizar o tema e formular o problema de pesquisa. Isso é fundamental para a estrutura do projeto, né? Então, aí vem também os orientadores que vão indicar as leituras, que são leituras importantes para vocês fazerem essa contextualização e deixar o problema de pesquisa cada vez mais evidente. Às vezes a gente não consegue formular um problema de pesquisa de imediato, tá? Mas vocês vão começar isso aqui, nessa disciplina, depois vocês vão continuar no seminário de dissertação. Agora, é fundamental, e acho que a professora Alda deixa isso muito claro, né, no texto. Assim, a importância do problema de pesquisa, inclusive ela dá exemplos, né, ela dá o exemplo da pesquisa de meninos de rua, assim, que é muito interessante para ver como que ela constrói um problema de pesquisa. Então, neste momento, para todo mundo, é fundamental essa construção, né, do problema de pesquisa que vocês vão fazer com as leituras, né?
e com leituras direcionadas para o tema que estão definidos com os orientadores, né? Então, e faltou Fabiana. Fabiana, não sei como que você fez o entendimento que não precisa falar de leis quando você faz um projeto. Eu não... de jeito nenhum. Assim, claro que precisa falar de leis. O que... Depois acho que a Laele vai falar sobre isso também, que eu já vi a Laele ter uma reação. O que a gente falou, que eu me lembro, né, e Laele pode reforçar, é que quando você faz a revisão de literatura, a revisão de literatura é mais sobre os estudos a respeito do tema. Então, pesquisas, autores. Então, digamos que você tem alguma temática ligada à inclusão. Vamos falar de sala de recurso multifuncional, foi o tema que eu lembrei da Ilayali, né? Ela vai fazer um levantamento sobre os estudos que existem sobre sala de recursos multifuncionais, os autores que estudaram isso. Então, isso entra na revisão de literatura. Mas, para ela contextualizar esse tema, é evidente que ela vai ter que falar da legislação. Existe uma legislação sobre sala de recursos multifuncionais que ela vai contextualizar para poder situar essa revisão de literatura que envolve pesquisas e autores que estudaram o tema, tá? Então, se você teve esse entendimento que não precisa falar de leis, a gente precisa esclarecer, porque não foi isso que foi falado, tá? Então, é isso, Laélia, passo para você. Tá. Depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente continua. Não, em relação à Mônica, você já respondeu. Da Beatriz, eu achei interessante que ela tem já, assim, sugerido pelo orientador, os descritores, né, para você fazer a revisão de literatura, né, combinando com representações sociais. Eu acho que a aula, passando essa semana na outra, é bom até, né, ler depois o texto de revisão de literatura, que está para a próxima semana, vai te ajudar a fazer essa pesquisa e daí você conseguir focalizar melhor o seu tema, né, na conversa com o seu orientador. Entende? Quer dizer, ele pediu para você fazer a revisão de literatura, vocês chegaram a esses descritores aqui, agora convém você fazer a busca, né, nas bases de dados confiáveis e vendo o que realmente tem a ver com o seu tema ou o que não tem, né? Porque às vezes você encontra um artigo que responde ao descritor, mas quando você vai ler, ele não tem nada a ver com o assunto. Está errado, está indexado erroneamente, entendeu? Então, você tem que anotar esses caminhos. Como é que, em que base você foi, qual foi o descritor que você usou, não é? Quantos trabalhos você obteve como resposta, tá? Para depois você ir refinando a sua busca, excluindo aqueles trabalhos que realmente não estão dentro do que você quer pesquisar, certo? Mas isso aí eu acho que ele vai te orientar, não é? Dentro da literatura da área. Laélia, um parênteses, eu pensei em pôr aqui no chat para a Beatriz aquele artigo do pessoal da PUC Paraná de revisão sistemática. Sim, acho muito bom. Quanto mais tiver sobre isso, melhor. Aquele artigo eu acho que é bem interessante. Eu vou buscar aqui e ponho no chat. Você está tendo acesso, né, Beatriz, que já respondeu aqui. Porque aí ela vai escrevendo, independentemente da data que você tem agendado com o seu orientador, você pode trazer as dúvidas, a gente ajuda na medida do possível, sem procurar interferir na dinâmica que ele deu para você, né? A gente fala de procedimentos gerais, certo? Agora, como que vai fazer especificamente na tua pesquisa, ele é a melhor pessoa para falar. Sobre a Fabiana, a mesma coisa da Rita. O que nós dissemos aqui é que, às vezes, as pessoas resumem as leis e chamam de referencial teórico. O que nós fizemos foi uma diferença entre o marco legal e o marco teórico, que são duas coisas, elas podem até aparecer juntas, né? Porque, às vezes, para você falar da teoria, você pode começar citando a lei, né? Mas não dá para fazer uma parte do projeto só de lei e chamar de referencial teórico. Foi isso que a gente disse.
não, aliás, fui eu que disse, né, que não podia falar em lei. Isso não. Né? Se vai falar de política de inclusão, né, tem que falar. Vai falar de política de democratização do acesso, de cotas, de assistência estudantil, tem que falar da lei, porque senão como é que você fica sem chão, né? Aí. Eu acho que a Jamara, a questão do resumo, eu concordo com tudo que a Rita disse, só que tem um grande desafio aí para você, Jamara. Se você está ainda tão, como você disse, com a cabeça fervilhando em muitas direções, o resumo vai ser um desafio tanto para você, porque ele vai te forçar a você dizer o que você quer. Né? Qual é o teu objetivo? A pergunta permanece. O resumo, ele não vai te dar a solução. Né? Ele é um recurso para você tentar começar a organizar o teu trabalho a partir do resumo. Mas se você não tiver o objetivo ou as leituras necessárias para você dizer qual é o problema de pesquisa, o que você vai dizer no resumo? Não é? Porque o resumo você tem que dizer, fazer um contexto, os objetivos da pesquisa, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. E sobre o Leandro, a gente concorda, né, com a questão do planejamento completamente, certo? E voltando para a Jamara de novo, tem que começar de algum lugar, sabe? Todo mundo fica perdido, é normal, há um desequilíbrio inicial, porque tudo aquilo que eu sabia, sei da prática, sei de tudo, as professoras estão dizendo que a gente não sabe, que a gente tem que procurar saber, que o que a gente tem é o relato de experiência nossa, de senso comum, entendeu? Então, mas tem que começar de algum lugar. E esse lugar inclui necessariamente as leituras, porque senão vai ficar repetindo, né, o relato da experiência e as impressões de senso comum. É isso que a gente temos que fazer essa ruptura nesse momento de pesquisa. É isso. E aí, prosseguindo, tem mais, Aline? Quem é que está agora? Finalizou aí com o Leandro, e agora a gente está aguardando toda. Enquanto o pessoal levanta a mão aqui, gente, só assim, eu pus um artigo, eu falei que foi para a Beatriz, mas é para quem tiver interesse, tá? É um estudo de revisão de literatura, é um artigo sobre revisão de literatura, tá? Então, as pessoas assim, que vão fazer o que a gente chama de revisão sistemática, revisão integrativa, né, que são esses estudos de revisão, como a Beatriz falou, é um artigo que eu acho que está bem interessante. Então, é para todo mundo que tivesse interesse, tá? Não é só para a Beatriz, não. Quando a gente põe no chat, ele acaba indo para a pasta, aí depois, se alguém se interessar, pode pegar lá. Só isso, né? Muito bem, vamos ver os próximos agora, né? Bom, por enquanto a gente tem aqui a Raquel Ribeiro e a Márcia. Faltam 3 ainda aí para a gente fechar esse grupo. Raquel. Eu vi você tão concentrada, Raquel, lendo lá. Então... Professora, estou tensa também. Ela estava bem concentrada mesmo. Estava bem concentrada. Gente, eu começo a ler e parece que eu vou para outro mundo. Eu não escuto nem as vozes, só escutei o fundo, assim. Que bom, né? Já está na minha vez para perguntar? Então, segunda-feira eu tive o primeiro encontro com a minha orientadora e resolvemos desviar o caminho um pouquinho do que eu tinha pensado inicialmente. E eu gostei muito, porque quando eu estava lendo aqui o texto, veio uma primeira pergunta que talvez até responda algumas questões dos colegas, né? Como a professora Lélia falou, são tantos interesses, mas o que interessa ao meu leitor saber? Essa pergunta que eu estou aqui me incomodando aqui. Então, assim, ela coloca lá no primeiro parágrafo, né, falando assim, aí também que o pesquisador procura despertar o interesse do leitor, né? Como é que a gente desperta o interesse desse leitor? É igual uma capa de livro, né, que você olha, gente, eu preciso saber, né? Essa pergunta que tem que ser interessante, né? Essa pergunta é que vai fazer com que a gente se impulsione, como a colega falou, de maneira apaixonada sobre o tema, né? E aí, professora, eu não sei se eu posso me aproveitar, me dando como exemplo,
o tema que a professora me sugeriu, né? Eu continuo com representações sociais, só que ela tem um projeto com alfabetização científica. Quando eu ouvi, eu me assustei, eu falei, meu Deus, mas eu sou de literatura. Aí ela, peraí, Raquel, você quer falar sobre o que você já falou? Você já fez várias pós-graduações sobre isso? Vamos para o desafio. E aí eu pensei, gente, mas é esse sentimento que eu tenho que gravar. Porque quando a gente fala de ciência, né? Fala sobre alfabetização científica, nos artigos que ela me deu, o aluno faz a mesma coisa. Ei, isso aí não é minha área, né? E aí a professora começou a conversar comigo e eu entendi da necessidade de falar sobre esse assunto, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, onde a gente nem entende, né, o que está acontecendo porque não domina a linguagem científica. E aí, professora, o tema geral seria alfabetização científica. Aí eu estou me dando como exemplo, né? Eu acabei de fazer agora, por isso que eu estava concentrada aqui, tentando seguir essa receita, né? Que eu pensei como se fosse uma receita, porque é tão minuciosa, né? Que você acaba seguindo aqui, e eu acho que eu consegui, depois de 2 dias, hoje que eu consegui um caminho, que eu gostaria de saber se está certo, se seria isso. Então, se eu tenho a alfabetização científica como tema, e aí eu tenho que falar dentro desse tema um assunto, eu coloquei assim, representações sociais, relação entre a linguagem científica e o ensino das ciências nas escolas públicas. Qual é o meu problema a ser respondido? Quais representações sociais os alunos do ensino médio elaboram quanto à linguagem utilizada para o ensino de ciências? A minha pergunta é, isso é interessante? Vou até aproveitar aí os alunos. A minha questão é, isso é interessante de saber? Porque eu acabei lendo muito aqui o que a professora me enviou, e eu estou como todo mundo, com tantas questões, mas eu achei que essa específica, por dar aula há algum tempo, me causou interesse, porque às vezes eu entendo que até na hora da gente mesmo aqui, por exemplo, eu não me apropriei de todo o vocabulário que as representações sociais precisa, né? Que a gente precisa dominar. Eu não me apropriei de todos o vocabulário. E isso meio que distancia. Às vezes eu tenho um caderninho aqui que fala assim, meu Deus, que palavra é essa? Eu escrevo para voltar aquele significado. Então, como eu sou da parte de letras, né, linguística, eu gostaria de trabalhar essa questão da linguagem científica. Estaria certo? Que pergunta grande a minha, são várias perguntas, né? Mas eu queria saber se esse caminho é um caminho possível, correto. Márcia Cristina. Oi, estão me ouvindo? Sim. Tá, então vamos lá. Eu, na verdade, na terça-feira, eu parei, né, e me debrucei um pouco mais em cima desse texto, e com uma conversa inicial que tive com a professora Cláudia, que é minha orientadora, né, e eu acabei me concentrando um pouco mais na questão da introdução, né, com relação à pesquisa. E o texto vem indicando que um projeto, ele tem que mostrar o que se pretende investigar, é aquela questão do planejamento mesmo, né? E aí, essa parte da introdução, que a autora coloca, que a introdução precisa apresentar o problema que leva ao estudo proposto, levando a focar, né, nesse tema central. E aí eu peguei o meu pré-projeto, né, para ingressar, né, e ser aceita aqui no mestrado da Estácio, e eu refiz essa minha introdução baseada no que a autora, né, aqui a Alda, ela coloca, né? Então eu tentei apresentar um problema, né, que levou a esse estudo, a inserção do problema no âmbito da literatura, que aí eu ainda estou trabalhando essa parte, né? Então eu
acabei fazendo esse exercício. Eu não sei se isso é algo bom. Eu enviei para a Cláudia, né? E estou no aguardo, né, do feedback dela. Então eu refiz, né? Foi acho que foi assim mais um exercício para mim mesmo de refazer a minha introdução desse meu projeto, né, baseado nesse texto que eu li. Inclusive, eu até já comecei a mudar o título da minha dissertação, que quando eu enviei, né, minha linha são representações sociais, o meu título era A Fotografia como Meio de Educação e Inclusão Social. E nesse exercício que eu me propus, eu já mudei e coloquei a fotografia digital e o seu processo de inclusão social de jovens da comunidade de Costa Barros, que é uma é a comunidade na qual eu pretendo, né, investigar, já que lá existe um projeto social em que eles ensinam fotografia para esses jovens, né? Então, eu me dei esse exercício de refazer a minha introdução, onde eu começava falando mais ou menos, né, da fotografia. Eu já iniciei fazendo o início dessa minha apresentação, né, falando sobre o acesso à arte, à cultura e à educação na população de baixa renda, né, essa questão dessa lacuna que precisa ser preenchida, né, muitas das vezes, e são os projetos sociais que vão levar esse conhecimento sociocultural para esses indivíduos, né? Então foi assim, não sei se deu certo, né, mas foi um exercício que eu me coloquei a fazer para mudar, né, e já começar a pensar nessa questão da representação mesmo e do processo de inclusão, né, que é a minha linha, vamos assim dizer, e coloquei alguns questionamentos: qual é o papel desses professores para levar essa educação sociocultural e artística para esses jovens, né? Se realmente esses projetos realmente eles têm vamos assim dizer, uma base para poder incluir esses jovens, não somente como uma profissão, mas num âmbito cultural e social mesmo. Então, comecei a fazer esses questionamentos nesse meu exercício, né? Então, assim, eu peguei por aí, tá? Então, essa foi o meu exercício diante desse texto da professora Alda. Obrigada, Márcia. Agora é a Marcele. Oi, pessoal, boa noite. Eu fiz aqui uma análise, uma adaptação do GIL de 2002 para facilitar a construção do tema, né, e do problema da dissertação. Aí eu coloquei algumas questões assim para pensar, no caso, no tema da pesquisa, né? A primeira, meu problema, é claro, está sendo feito em formato de pergunta? Ele é empírico? São fatos concretos e não juízo de valor? Ele é exequível? Ele é viável, no caso? E ver se esses processos, ele resulte numa ação, né? Então, eu coloquei algumas perguntas, assim, algumas questões, para ver se esse projeto vai ser, de fato, né, viável, né? Vai ter realmente empírico, e principalmente que tenha ali seja um problema ali de forma clara. O meu tema, eu ainda estou mantendo, né, que seria os processos de formação dos instrutores da educação profissional. Eu até estava lendo aqui o texto da Alda, até para me tranquilizar, né, que ela fala muito a questão do planejamento, né, a importância do planejamento. E falou que quanto menos experiente esse pesquisador for, mais ele precisará de um planejamento cuidadoso, né? Então, como vai ser, assim, a minha experiência, né, inicial no mestrado,
desse planejamento desde já, né? Desde esse primeiro período, isso se torna muito imprescindível. E é importante lembrar também que esse planejamento não precisa nem deve ser a priorístico, né? No sentido mais estrito, pois nos estudos qualitativos, a coleta sistemática de dados deve ser precedida por uma imersão do pesquisador no contexto a ser estudado. Então, eu penso isso, eu penso em estar fazendo realmente uma pesquisa, né, qualitativa, mas estou vendo essa questão do planejamento ser mais minucioso, até porque estou iniciando uma pesquisa numa dissertação. Mas, pelo menos, eu tenho tentado, né, com os pesquisadores, o que eu posso fazer para construir de forma mais clara possível para o leitor, né? Porque a gente quer escrever, mas, ao mesmo tempo, e o leitor, né, vai compreender de forma clara também, né, o que a gente gostaria de trabalhar. Então, eu gostei muito desse texto, porque ele traz ali esse norte, né, para todos nós, né, enquanto pesquisadores também, tá formulando a melhor dissertação de forma mais ampla, né, e fácil para todos. Então, essa é a minha consideração, não vou me estender para dar tempo dos outros colegas e fazer o fechamento também. Alguém mais gostaria de compor esse grupo? Faltam 2 alunos para fechar os 5. Aline, eu recebi aqui o e-mail do Léo. Léo, eu vi que você tá na sala, eu achei que você não tivesse vindo. Aí eu vou responder, porque ele fez uma série de perguntas que eu vou ter dificuldade para responder, escrever, né? Porque demanda um tempo, assim, de você... A gente tem uma vida um pouco agitada, e vida acadêmica, né? Então, eu vou pegar aqui as questões. Ele está perguntando se há um modelo, né, de projeto para seguir. O modelo que a gente segue, na verdade, não é exatamente um modelo, assim, uma camisa de forças, mas a gente segue os itens que a professora Alda recomenda no livro, né? Então, a gente segue a introdução com a contextualização do tema, o problema de pesquisa, né? Então, tudo que vocês estão lendo neste capítulo é a estrutura que a gente recomenda que vocês façam, né? Agora, vocês vão conversar com os orientadores. Às vezes, os orientadores têm alguma posição assim, que é um pouco diferente da nossa, não tem problema, tá? O que a gente espera de um projeto é essa introdução com a contextualização do tema e a problematização, né? A justificativa pode vir junto com a introdução ou num item separado. Objetivos, né? Objetivo geral, objetivo específico, a parte da fundamentação teórica, que é importante, e a metodologia, e as referências e um cronograma, né? Então, exatamente o que a professora Alda pede não é que ela pede, é o que ela expõe ali no capítulo. Então, vocês lendo com cuidado o capítulo da professora Alda, vocês vão ver que tem ali uma proposta, né? E até tem um esboço de um projeto. Então, o que a gente segue é essa recomendação da professora Alda, que está no livro. Então, precisa ler com atenção o livro. Então, ele me pergunta dos tópicos, né? Então, são esses tópicos aqui que ele até coloca, ele não entendeu o que é a questão da pesquisa, né? E se não é necessário colocar fundamentação teórica. Claro que é, tá? Mas nesse primeiro momento, a gente não está pedindo, para a primeira rodada de discussão de projetos, a gente não está pedindo que já ponha fundamentação teórica. Vocês vão entrar com as leituras para formular o problema de pesquisa. Na segunda rodada, que vocês têm ali no calendário, no programa que a gente passou para vocês, na segunda rodada, aí entra a parte da fundamentação teórica, né, mais diretamente. Nessa primeira rodada, é a problematização, que, claro que vocês precisam ler, né? Ler sobre o tema para problematizar. E a questão de pesquisa, ela vem junto com o problema, né, de pesquisa. Então, você faz a contextualização do tema,
E fazendo essa contextualização do tema, emerge aí uma questão principal que vai ser o fio condutor, né, da pesquisa de vocês. Então, sendo esse fio condutor, é uma questão que vai direcionar, né, não é que vai direcionar, ela vai dar a direção, né, dos objetivos, da fundamentação teórica, da metodologia, e então é uma questão que vai dar essa orientação. Há estudos em que o autor prefere, ao invés de objetivos específicos, trabalhar com questões. Então, você faz um objetivo geral, e desse objetivo geral sai, né, o objetivo geral tem como desdobramento questões de estudo ou objetivos específicos, né? As questões de estudo seriam os objetivos específicos formulados, né, como questão. Então, não sei, Léo, se ficou claro, né, a questão de estudo. Aí ele está perguntando a gente já pode ir, eu vou logada no celular, né? A gente não está delimitando página. Em geral, um projeto que você manda para instituições de fomento, ele tem em torno de 20 páginas. Tá? Quando você vai pedir tem lá no meu quarto um financiamento de um projeto, né? Lateral então, lá, se ela não mudou a norma, são 20 páginas. O que a gente pede aqui, não tem, assim, às vezes você faz um bom projeto para essa disciplina de 15 páginas, não é o número de páginas que vai dizer a qualidade do projeto, porque às vezes você pode fazer um projeto de 40 páginas, que até extrapola, né, um número de páginas de um projeto, mas que tem muita coisa e não vai direto ao ponto, né? Então, o que é mais importante é pensar nesta problematização. E aí você pode fazer uma problematização, principalmente na primeira fase, né, aqui na nossa primeira discussão, em torno de 7, 8 páginas. Aí depois você vai ampliar com a fundamentação teórica, né? Enfim, então não tem, assim, a gente não delimita o número de páginas. O importante é pegar a estrutura de projeto que está no livro da professora Alda e começar a pensar em como problematizar, né, fazer essa problematização e de uma maneira, assim, mais objetiva, né, e não adianta você escrever 20 páginas, por exemplo, de leituras que você fez, se você não tem um problema de pesquisa, né. E deixa eu ver se tem mais alguma questão que ele está pondo aqui. Se pode já começar a trabalhar no projeto e nos tópicos, isso é com o orientador, né? As leituras, claro que você já precisa começar a fazer, né? Delimitar o tema, ler sobre esse tema, e em relação a desenvolver tópicos e, por exemplo, fundamentação teórica, isso depende da orientação que você vai ter do seu orientador, tá? E aí, em relação à entrega de tópicos, eu recomendo que vocês leiam o nosso programa, tá? Nós passamos um cronograma com as aulas, né? Isso é importantíssimo, e ali vocês têm 3 datas de entrega de projetos. Então, acho que isso pode ser dúvida comum aqui para todo mundo, não é só dúvida do Léo. Então, é muito importante vocês acompanharem aquele programa da disciplina, que no programa vão ter, assim, a gente fez esse programa com muito cuidado, com o maior carinho para vocês, né? Então, tem ali os temas de cada aula e as datas de entrega das partes do projeto. Então, a gente pôs três datas, né? Uma data para a primeira rodada, uma data para a segunda rodada e uma data final para o projeto, essa primeira versão do projeto concluído, né, que vocês vão desenvolver depois no seminário de dissertação, tá? E aí, ele está perguntando se tem algum para ser entregue na próxima aula. Eu recomendo que vocês olhem o programa, tá? Aline, seria bom você pôr o programa de novo no chat.
Eu coloquei agora todo com mundo os ter novos... acesso a esse programa, porque aí, olhando o programa, está tudo explicadinho, todas as datas estão explicadas ali. Então, acho que isso é algo importante, que pode assim, estar sendo objeto de dúvida aqui para muita gente, né? Então, assim, é importante, a gente passou o programa na primeira aula, mas às vezes isso acaba, né? A gente acaba fazendo outras disciplinas, outras leituras e passa. Então, retomem o programa e verifiquem as datas de entrega, tudo que vocês precisam entregar para essa disciplina com as datas. Está tudo explicadinho no programa, tá? E, enfim, é isso. Eu achei importante falar para todo mundo, porque eu entendo que essas dúvidas podem ser gerais aqui, e acho que é importante esclarecer, né? Mas, enfim, onde estava? Eu não encontrei isso no chat. Estava no chat, isso? Eu não vi. Não, ele mandou um e-mail para mim. Ah, tá. Aí ele mandou um e-mail. Aí, como eu vi que poderiam ser dúvidas comuns, eu achei melhor compartilhar e explicar aqui. Resumindo, gente, né, a estrutura do projeto, como a gente vai formular problema, tal, está tudo no texto da professora Alda. As datas de entrega estão no programa, tá? E as dúvidas que vocês forem tendo a partir daí, vocês vão dizendo para a gente, tá? Enfim, Léo, espero ter esclarecido. É mais fácil eu falar do que porque se eu fosse esperar um tempo para eu conseguir responder por escrito. Professora, só está... Quem é que está falando? Nós estamos praticamente no final da aula e eu queria só fazer uns comentários sobre as pessoas que falaram anteriormente, e tinha o Tiago Sardenberg, que se ele pode, né, ainda... Isso, a gente é só essa coisa extra, então não se preocupa comigo, não. Tá. Então, assim, para a gente encerrar e dar as diretrizes para a próxima aula, né? A Rita já falou, mas eu vou falar também, e até porque tem gente nova. E, assim, em relação ao que Raquel falou, eu achei que ela ficou assim entusiasmada com o tema, ainda está se achando, se entendendo com a orientadora. O que me chamou a atenção foi a pergunta que você fazia assim, é interessante? Interessante para quem, né? Porque em pesquisa a gente pergunta da relevância. Tem que ser interessante para você, tem que ser interessante também para o seu orientador, que ele vai acompanhar você na pesquisa, mas a pergunta é sobre a relevância social acadêmica do texto, da pesquisa. Tá? A Márcia, que falou foi você também que ficou preocupada com o leitor, não sei se estou confundindo, se foi a... Não, a Márcia entrou bem no tema, né? Deu para notar que ela leu o texto com cuidado, né? Reformulou o projeto a partir da leitura do texto. E sobre o leitor, que eu agora estou confusa, que eu não sei se acho que foi a Raquel ainda, o leitor, a preocupação com o leitor, tem que pensar o seguinte: nesse primeiro momento, o seu leitor prioritário somos nós e a sua orientadora, certo? Você vai ter muitos leitores depois na pesquisa. Você tem que pensar quais são os auditórios aos quais o seu trabalho vai se dirigir, entendeu? Mas, nesse momento, a preocupação é você formular alguma coisa que seja inserida na literatura da área, que tenha relevância, que seja viável, que seja, né, pertinente e tudo mais. O leitor, a tua orientadora vai estar lá para dizer assim,